O Senna anda mitando em podcasts aí, rapaz. O que será que o homem... Olha lá, agora ele tá de volta no Flow pra falar sobre essa ideia que empresário no Brasil fica chorando, que é muito difícil empreender. Ah, eu não consigo empreender no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Quando você falava para as pessoas que você queria ter um banco, as pessoas te achavam maluco. Cara, quando eu falava para as pessoas que ia fazer um podcast, as pessoas falavam que isso não ia dar certo, que não dá dinheiro, etc. E agora o que a gente consegue fazer? Você olha pra esse lugar aqui, não tem nada fabricado no Brasil quase, sabe? É verdade. É isso, se pegar tudo aqui vai estar escrito Made in China. Uhum. Agora, quantos malucos tem igual eu e você que estão dispostos a industrializar o país, cara? Tem um monte. É isso que a gente precisa convencer as pessoas. Então, quando eu criei o VP, eu criei com essa mentalidade. Eu falei, cara, um dia essa galera vai confiar em mim pra caralho, porque eles vão ter confiado o dinheiro deles, vai ter rendido pra caralho. E daí eu vou virar pra eles e falar, beleza, agora tem mais 200 malucos igual a mim. Pra gente multiplicar a capital, você vai lá e vai investir. Vai dar errado eventualmente. Porque tem um monte de cara igual a gente que não tá disposto a largar o osso, mas o cara vai tentar e não vai conseguir. Mas se a gente conseguir convencer, cara, 3, 4% da população a colocar dinheiro nesses caras, o Brasil vira outro. E não precisa, não tô falando de eleger presidente da República nem nada. A gente precisa do seguinte, cara, dinheiro pra um cara que fala, velho, eu vou construir um microfone desse no Brasil. Esse cara, ele é tão doido quanto a gente, só que tem potencial hoje, sabe? Não tem esse cara só no mercado financeiro, ou só no mercado de mídia. Acho que a gente precisa fazer a população entender que esse cara tá se fudendo no Brasil. E quando um brasileiro tem que mudar de país... Não, já bateu o Tadala, filho. Já bateu. O Raul Senna, viu? Ele só vai em podcast na base do Tadala Filho e do Pré-Treino. Pra fazer isso lá fora é um fracasso que a gente teve como nação e Verdade. é isso que mantém a gente nesse lugar meio merda que a gente tá, sei lá quantos anos, que o Brasil não tem crescimento real, cara. Você pega e analisa, assim, não tem crescimento da economia e cada vez mais gente trabalhando em quê? Em loja de shopping, varejo, tal o quê. Não tô dizendo que isso é errado, mas isso não vai levar a gente pra lugar nenhum. Sim, Comprar pô. coisa da China, bugiganga e vender aqui não vai levar a gente pra lugar nenhum, sabe? Você tem toda a razão. Mas como é Mas a China vai. A China tá vendendo coisa pra nós. que convence os caras a fazer um movimento como esse com a Selic? Aliás, e depois da taxa lá da Cheyenne, a taxa aí das comprinhas da China, como é que tá a nossa indústria de capinha de celular? Decolou? O velho da van tá feliz, né? A velha do Magalu, o velho da van, a velha da Magalu, estão tudo tão sei, praise é bom, né? E como é que tá a nossa indústria de microfone barato? Como é que tá a nossa indústria de foninho de ouvido? Como é que tá a nossa indústria, hein? Tá tudo certo? Indústria de película? 15%, cara. A véia da Magalu tá pegando dinheiro e botando tudo em inteligência artificial. Ai. Então, é por isso que vem a parte da educação, que isso foi o processo que eu fiz inicialmente, porque isso não vai render só 15%. É engraçado que todo mundo fala, não, no Brasil não compensa empreender. Isso, normalmente, o cara que tá falando isso é um empreendedor. É muito absurdo isso, né? Porque, assim, eu tenho muita vontade de, às vezes, estar na mesa quando eu ouço um cara falar isso, porque eu falo, cara, então fecha a sua empresa, porra. Se não vale a pena, por que você tem uma empresa? Por que é sempre o empresário que tá falando isso? Vira CLT, então, pô. Assina a sua carteira. Não, aí eu não quero. Então, é muito fácil, esse lugar é muito confortável. Pô, tem uns caras que é mala mesmo, velho. Parece que é uma coisa meio de fraternidade, assim. Vem cá, você que é empresário e tal. A verdade é que o pequeno empreendedor, pequeno mesmo, assim, o médio, dá pra dizer, pô, tem uma carga tributária pra ele, tem uma coisa diferente. Esses pessoal que tem um mercadinho, que tem um cabeleireiro, que tem esses caras, pô, de fato. Agora, quando você vê esses bilionários da vida, esses caras com empresa faturando 100, 200 milhões por ano, minha vida é tão difícil, tem que pagar imposto. Esse lugar de, empreender no Brasil é impossível, é difícil pra caralho, a gente não tá conseguindo. Tá bom, e você faz o quê? Não, eu sou empresário. Tem que parar de desacreditar as outras pessoas. Elas também têm direito de tentar, sabe? Não, é difícil? Pô, é difícil. E vai ser difícil sempre. Foi difícil pra mim, foi difícil pra você, mas não deu certo, não funcionou. A gente não ganhou grana pra caralho. Você quer voltar, assinar a carteira, 10 mil, eu pago pro seu salário. Não quer, ninguém quer, pô. Por quê? E aí como é que a gente fica falando que a gente empreender é difícil, então? É difícil, caralho, difícil é ser CLT, pegar ônibus 5 da manhã. Pô, é difícil, porra. Você acorda 5 da manhã? Pois é. Não. Eu também não. Ó, que coincidência. A gente não pega ônibus. Por isso que você não tá bilionário, ô Sardinha. Por isso que você, a UVP aí não é um BTG pactual. Tem que acordar 4h30 da manhã, tem que tomar o banho gelado, tem que ter a meditação, tá? Por isso que, ó, você viu, gente, até entre os ricos, tem os que não querem crescer na vida. É o Sardinha, preguiçoso, não acorda cedo, não toma banho, não faz bullet coffee prof. Dormir tarde é coisa de pobre. Se você só vê pobre acordando 6, 7 da manhã pra trabalhar, rico acorda às 4.
lotado às 5 da manhã e tal. É. Mas a gente pode falar que empreender é foda no Brasil. Pô, pagar umas guias é difícil, burocracia do governo, etc. Mas muito pior do que isso, porra, é você não ter perspectiva nenhuma, você não conseguir, sabe, pensar em alguma coisa mais que isso. Então, esse foi o norte, sabe? É isso que eu queria quando eu comecei a fazer o que eu fiz. Eu ainda quero, não cheguei nem em 1% do que eu preciso para eu considerar que a UVP fez alguma diferença no país. A gente ensinou, sei lá, 50 mil pessoas a investir e tem essa mentalidade hoje. Agora a gente tá procurando os projetos. Acho que a partir do ano que vem a gente deve começar a procurar esses projetos pra gente fazer investimento, colocar essa galera, fazer umas rodadas. Galera, mostra pra mim um projeto de industrialização. Não precisa, eu não tô falando que eu vou mudar o país inteiro, sabe? Mas eu acho que se a gente tiver essa visão, eu começo a fazer diferença porque outras pessoas vão querer me copiar. Ah, mas aí, ô Sardinha, é que você tem uma visão, você é um cidadão mais liberal. Mas sem o Estado não vai ter industrialização, cara. Vai precisar do Estado também. O Estado tem que agir. Se o Estado não age, cara, só a iniciativa privada não tem cacife, não tem peito pra tocar um projeto de industrialização pesado no país, cara. A gente tá falando de uma coisa muito grande, muito séria, sabe? É isso que funciona, sabe? O cara vai olhar e falar, caralho, o Raul tá ganhando um dinheiro muito fácil, eu vou fazer também. E daí vai vir mais gente querendo venture capital, etc. Porque startup hoje em dia virou sinônimo de piada, né? Desempregado. O cara que põe startupeira no LinkedIn é porque não tem emprego. Antigamente você acreditava nisso, hoje em dia. Mano, os caras do Instagram, com essas coisas de... esses gurus, esses palestrantes, tem uns caras que é palestrante de empreendedorismo, que é um dos meus Gitchery Pleasures, é ficar vendo os reels deles. Aí tem um rapazinho que ele já fundou 4 empresas. Eu falo, cara, 4 empresas... Ele é jovem. Eu gosto de ver os vídeos dele assim, porque é lorota. Zero praticidade, zero plano de negócios. Cara, se fosse assim, olha, você é empresário... Então, você vai pegar teu negócio aqui, você vai contratar aqui, você vai cortar na folha aqui, você vai mexer com esse tipo de tributação, você vai... contador vai ter que ir por esse caminho, você vai ter que ter um plano de compra de insumos aqui, você tem esse fornecedor que é mais barato, aqui você pode negociar, o mercado é... Não, é sempre assim. É sempre assim. É uma coisa motivacional, né? Uma coisa meio... Eles misturam muito com o neopentecostalismo e tal. Tem no catolicismo também uns caras que fazem isso. Aí, não, porque o importante é o movimento interior que faz com que você busque a unidade geral da sua empresa através da conexão verbal e não verbal e a mímica cerebral transportada para dentro do seu negócio através de um mecanismo de conexão neuroquímico, quântico, é o que fará a sua empresa vender os primeiros. É assim, cara. E aí você vai ver as empresas que eles fundou, né? Tem que ter mentalidade. A empresa que ele fundou, cara, a empresa que ele fundou é tipo 4 perfis no Instagram, cara. É 4, sem brincadeira. É 4 perfis, é um perfil no Instagram. Tipo assim, rede social... É um perfil no Instagram de frases, sabe? Com foto de leão, sabe? Foto, tipo, orgulho de ter hétero, sabe? Tipo... É tipo isso aqui, ó. Empreendedor na página orgulho de ter hétero. E tá lá, uma das 4 empresas que o cidadão funda. É sempre assim. Aí é tipo assim, aí você chega lá. Você pode passar a vida reclamando do que te acontece ou passar a vida reclamando do que acontece. Querido fracasso, obrigado pelo fracasso. É o orgulho de ter hétero. Ó. Se você deseja voar, faça um curso. Eu amo essa página. Orgulho de ter hétero é muito bom. Aí, ó. Muito daqueles que te chamam de louco sonham em de comer. Tá? É isso, ó. Quer a sua vida melhor? Crie, converse que envolva fofoca e ódio em relação às outras pessoas. O discernimento. Não diga, apenas fale, não prove. Não, apenas fale, não prove, apenas mostre, não prometa, apenas punheta. Essa é a maior de todas, né? Essa é a maior de todas. Nesta casa, tem comentário meu aqui. Nessa casa temos motos e mulheres, e colheres e motos. Não temos motos. Respeite os chineses e não conhecerá a mulher motoca. Cara, mas é isso, assim. O startupeiro médio do Brasil é isso, cara. Não, esse perfil não é meu, não. Esse perfil é muito bom pra ser meu. Ninguém acredita, porque cara, é umas coisas que não fazia nada. É um monte de prestação de serviço chamado de empresa. Isso não é empresa, a gente precisa de indústria, coisa gigante, negócio legal, sabe? É bom, o lance das startups, dos startupeiros, realmente tá
eles estão meio embaixo agora, né? Não tem mais aquele mundo de dinheiro que tinha pra esses caras, né? Mas acabou. Eu falo isso no meu texto sobre a rede social. Pra mim, o grande filme aí da década de 2010 que mais retrata essa mudança de sociedade que a gente teve. Eu já falei isso em corte recentemente, eu tô igual papagaio. Mas as redes sociais acabaram, cara. Acabaram com a criatividade. Sabe? Acabou. Não tem mais espaço. Aquela bolha de todo mundo tinha um aplicativo, todo mundo tinha um site, uma coisa revolucionária. Acabou, gente. Tudo agora tá monopolizado. O iFood manda aqui, a Uber manda ali, o Airbnb manda aqui, o Nubank manda ali, o coisa manda aqui, e rede social acabou. Ninguém usa aplicativos mais, sabe? É um ou outro. No Brasil nunca chegou a ter. E olha que louco, né? Se você olhar hoje, cara, tem a história lá do Pedro Francesi, o Henrique do Bugrazo, os caras que fundaram a Brex, né? São bilionários. Você imagina que esses caras estavam no Brasil, velho. Eles estavam aqui do nosso lado, em São Paulo. Os caras fundaram lá a Pagar.me, venderam a empresa, sabe, bilhão. E aí eles tiveram que se mudar para os Estados Unidos para entrar na lista da Forbes como os caras mais ricos. Você não acha lastimável que a gente tenha perdido 2 dos melhores cérebros do mundo, talvez? Esses caras estão lá agora gerando dinheiro para os Estados Unidos, porque não dava para fazer aqui. Quando você vê ele dando entrevista e tal, você tem ele dando entrevista. O moleque tem 29 anos, velho. Construiu um império, 19 bi, sei lá, de patrimônio. Você olha pra aquilo, você fala, caralho, cara, esse cara tava aqui. Por que a gente deixou esse cara embora? Não dá pra continuar isso acontecendo, sabe, Igor? Eu fico pensando, velho, por que a gente tem que ficar só esperando isso da política, de algum lugar? A gente tem que fazer alguma coisa. Se esses caras continuarem indo embora, a gente nunca vai sair do lugar. Mas sem o Estado não tem como, cara. Sem o Estado forte não tem como. Velho. Se todos os gênios brasileiros tiverem que ir embora ou entrar no mercado financeiro que não gera uma industrialização, não gera a quantidade de empregos necessárias, porque hoje em dia é o que dá dinheiro no país, sei lá, você pega 10 maiores fortunas do país, 6 é banqueiro. Eu vivo disso também, mas eu tô dizendo, a nossa parte tem que ser menor. Eu não tô dizendo que não deve existir, que não é importante o mercado financeiro, mas a nossa fatia do bolo tem que diminuir um pouco. É isso que é o importante. A fatia do banco tem que diminuir um pouco e a gente tem que ter mais indústria, mais geração de emprego, porque isso gera gente de qualidade, sabe? É isso que eu fico pensando. Cara, você pega essa molecada mais nova, mesmo assim, cara, tirando uma galera com alta qualificação, assim, que vai ter a chance de cursar uma baita faculdade, num baita curso, que tem um baita retorno de empregabilidade, né? Aquela história, né? Os cursos que mais percentualmente empregam pessoas que o praticam, né? Então o cara termina ali uma engenharia da computação, pô, a chance dele sair empregado na mesma área é de, sei lá, 70%, uma parada assim. Mas já o cara de pedagogia é de 2%. Mas para uma grande parte dos brasileiros que não vão conseguir cursar uma faculdade, não terão essa oportunidade, não terão essa chance, incluindo aqueles que também o conseguem, quando eles vão para o mercado de trabalho, cara, não tem emprego de qualidade, cara. Não tem plano de carreira. Não tem aquela coisa do tesão do cara pegar o primeiro emprego, carteira assinada, e benefício, e chances de crescer, chances de aumentar o salário, plano de aposentadoria, plano de carreira, e esse cara fica 10, 15, 20 anos na mesma empresa, ele sai de lá, pô, sabe, aposentado, ou com baita de um FGTS para sacar. Sabe, isso tá acabando, cara. Eu tenho alguns amigos aqui no interior que moram em Curitiba hoje. Inclusive, um dele tava lá no rancho, até dormiu lá no rancho. Ele é pescador e tal. Ele tava contando isso, que ele tem um emprego lá em Curitiba, que é um emprego da indústria, bom salário, boa carteira assinada, plano de carreira. Ele falou, cara, eu tinha muita vontade de voltar aqui pro interior, mas aqui não tem emprego, né? Não tem como eu sair de lá. Então, assim, eu quero trabalhar mais uns 10 anos lá, pelo menos, uns 15 anos depois na velhice. Eu acho isso meio trágico, né? Vocês têm que esperar a velhice né? Mas é que não tem uma indústria daquele tamanho aqui, entendeu? Não tem. Então ele tá lá, tá trampando, tá ganhando, tá vivendo bem, o cara tem carro, o cara tem apartamento, o cara tem família, o cara viaja. É uma vida boa de classe média. Eu acho que é a vida do classe média que hoje virou um sonho, cara. Eu trato disso naquele vídeo meu que eu lancei no canal de vlogs sobre essa ideia que pra classe média só sobrou ter opinião. Mas essa vida do classe média já tá virando um sonho, cara. A coisa básica, assim, olha, eu tenho um emprego, esse emprego me dá um plano de carreira bacana, eu posso crescer, eu posso ganhar mais, eu posso ter um emprego estável,
tenho benefícios para minha esposa, de plano de saúde, para os meus filhos, de plano odontológico. Eu tenho isso, eu tenho férias e tal. Consigo comprar meu carrinho, consigo comprar minha casinha, posso viajar, posso ver minha família, tenho... Cara, isso tá virando... Cara, parece bagulho do filme da Estúdio Ghibli, assim. Estúdio Ghibli. Vem aí a maior fantasia de todos os tempos. A história de um millennial brasileiro que conseguiu ter um emprego decente, que ganha bem, que ganha suficientemente bem, e tem uma casa, tem um carro e vive, sabe? É isso, cara. É isso. Mas, Emprego bom. Sim. Pra gente fazer isso daí, a gente... Não existe mais uma classe média para viver num grande centro. Cara, eu conto essa história aqui no interior, o povo fica meio cabreiro, mas, né? Mas eu vejo que na internet tem muito disso, né? O cidadão fala assim, eu ganho 5 mil reais por mês. Os caras, mas é playboy, todo mundo é playboy. Qualquer pessoa hoje em dia que não passa fome é playboy. Eu ganhava 5 mil reais em São Paulo. Cara, eu não tinha nada, cara. Não dá pra ter nada. Nada. Mais da metade da minha renda era para aluguel, era para transporte, que eu pagava o transporte que eu ia para trabalhar, era para alimentação, era para comer no trabalho, era para pagar água, pagar luz, pagar internet. E aí daí quando a minha filha nasceu, era pagar plano de saúde, pagar as coisas. Mano, gente, não dava, não dava. Era uma vida assim de pobre mesmo, assim, pobre no sentido de, cara, você não consegue ir num Outback, tá ligado? Comer. Pra você comer no McDonald's, você tem que fazer conta. Pô, eu não sabia. Cara, eu contei essa história um dia, deu uma série de gatilhos, acho que foi num podcast, que eu falava assim, cara, quando era o dia de pagar as contas, eu ficava ansioso o dia inteiro, porque eu sabia que eu ia abrir o meu aplicativo do banco, eu sabia que eu ia olhar para aquele dinheiro ia desaparecer no aplicativo. Eu tinha medo de abrir o aplicativo do meu banco, tinha crise de ansiedade, cara, porque eu sabia que aquele dinheiro não era meu mais, cara. Caiu na minha conta, bicho, no outro dia não tinha nada, cara. Eu odiava abrir o aplicativo do meu banco, cara. Dava ansiedade em mim, porque eu sabia que não ia ter nada. Que não ia dar nada, cara. E eu fiquei assim por, sei lá, 11 anos, velho. Em São Paulo. Os 11 anos que eu fiquei em São Paulo, 10 pelo menos foi assim. Só no último ano que eu melhorei de vida lá. Pô, era isso, cara. Eu tinha ansiedade, eu não gostava. Eu deixava assim, esticava até o último minuto pra ir pagar as contas, cara. Cara, chato demais, cara. Muito horrível. E era 5 mil reais. Pô, e 5 mil reais é bastante dinheiro? Quando eu me pergunto isso. Depende. Quem ganha 5 mil reais aqui no interior vive como rei. Vive como rei. Eu tenho tenho casais de amigos que junta a renda do cara e do marido, da mulher, da esposa, e eles juntam ali, dão, sei lá, 4.500 reais por mês. Cara, eles têm casa própria, eles têm casa mobiliadinha, bonitinha, tem carrinho, faz viagem, vai, sei lá, dar uma passeada, vai no restaurante aqui, vai no... Mano, eles vivem uma vida digna, bonita, de luxo, para assim dizer. Pô, é claro que eles não podem ir num hotel all inclusive, a não ser que economiza o ano inteiro, tá ligado? Mas ainda consegue de vez em quando meter uma viaginha pra praia. Mas o dia a dia que é importante, a rotina que é importante, eles vivem muito bem. Eles vivem muito bem, sabe? Isso é legal, cara, isso é legal. Faz lá uma comprinha, tá, né? Agora não dá, com 4 pau, 2 pessoas, aí tem filho, vai na igrejinha, vai no churrasquinho, vai, compra cervejinha, vai no mercado comprar carninha. Cara, vive muito bem, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu falo, cara, assim, se você puder sair de São Paulo, que é um lugar muito caro, ou de grandes centros, se você poder, passe de escolha, é isso, você tem que ter pelo menos a opção. Cara, suma, porque teu dinheiro desaparece, cara. Tem profissões hoje que eu acho que não vale mais a pena estar em São Paulo. Foi-se o tempo que São Paulo tinha que estar em São Paulo para crescer na carreira. Hoje eu já não consigo acreditar nisso, não. Eu acho que tem alguns trens que já passaram, né? Tipo, não dá pra gente fazer qualquer projeto de indústria no Brasil, de industrialização aqui no Brasil. Acho que a gente devia estar pensando no que é futuro, né? Então, aqui, esse que é um grande problema também. A gente já perdeu vários bondes aqui. Não dá mais pra gente fazer, sei lá. Dá pra gente competir com um carro, por exemplo, no Brasil? Nem elétrica, a China pegou, elétrica e motor a combustão já era lá fora. Né? Não dá.
Então, que tipo de industrialização que tu propõe? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Mesmo que a gente comece com aquilo que é a agroindústria, vamos começar a industrialização de alimentos. A gente tem a matéria-prima mais barata, tá tudo aqui. Agora, no Brasil hoje, para você pegar e vender soja direto para a China, você paga 0 tributo. Se você transforma em óleo de soja, que tributa. Acho que a gente poderia começar com um programa de incentivo à indústria. Morar no interior é top demais. Prestação da casa é R$500, água 50 mangos, energia 140. A gente tem plano de saúde, mas vive bem com o SUS. Cara, aqui no interior tem um hospital aqui, tem 3 postinhos de saúde, tem saúde da família, a turma vem na casa, medir pressão, medir diabetes. O negócio é o seguinte, uma vez eu vi um dado sobre isso, eu nunca tirei saber se é verdade, tá? Eu vou falar agora aqui de uma cabeçada, mas é bem provável que seja isso. Que basicamente na nossa vida, caso você não tenha um problema crônico, né? Então, tipo, sei lá, você não tem um problema crônico, não é diabético, você nasceu diabético, né? Você não adquiriu diabetes, você tem algum problema de asma, você tem algum problema sério, né, de locomoção, enfim. Se você não tem um problema crônico, tá? Você é uma pessoa, tá? Cara, 92, 95% das vezes da tua vida que você for procurar um hospital é porque você tá com febre, você tá com dor de garganta, você machucou o braço, você precisa dar um ponto. Cara, coisas que um hospital público faz tranquilamente. Então, cara, quem mora numa cidade pequena e tem um hospital, funciona com... Cara, assim, puta, tá lá, a Alice às vezes tá com a garganta ruim. Mano, a gente pega o carro, leva menos de 1 minuto pra chegar no hospital. Menos de 1 minuto pra chegar no hospital. Menos de, sei lá, 5 minutos pra atender, o médico olha, já conhece a mãe, conhece o pai, conhece a avó. A avó estudou com o médico é amiga, a filha do médico é tua amiga, e você conhece a atendente, você conhece a faxineira, você conhece todo mundo sabe quem é. Aí lá, olha, tal, aqui já dá a receita, tal. Cara, isso aí, gente, é uma delícia. Eu lembro uma vez que a Alice teve uma reação muito forte e eu nunca vi a Alice tão mal. Cara, a gente correu pro plano de saúde, a gente chegou no plano de saúde, mano, lotado aquela merda. Aí do lado tinha atendimento particular. Falei, quanto que é a consulta? Preciso de uma pediatra aqui. Tipo, 600 conto. Falei, toma, dá aqui, passa minha filha. Aí a Alice correu, entrou lá. Mas era isso, cara, tipo... O hospital público tava lotado, o plano de saúde tava mais lotado, é impressionante, o plano de saúde era mais lotado que o coisa, e aí fui direto no particular, cara. Puta, aquele dia me deu uma depressão de morar em São Paulo, cara, em Osasco, né, na divisa ali, eu faço São Paulo, mas é toda a mesma merda. Mas aquele dia me deu uma tristeza, cara, eu falei, cara, que triste, cara, eu ainda tenho esse dinheiro, cara, ainda tenho, mas se eu não tivesse, tinha que ficar aqui, cara, né. Da agroindústria, que acho que é o básico, sabe? Estão fazendo agora um projeto lá em Goiás, que é o trigo do Cerrado. Isso é um projeto massa. A Embrapa, né? Foi uma empresa... Poucos investimentos que o Brasil fez, todos deram certo. Todos. Se você pega Embraer, Embrapa, etc. Dos pequenos investimentos... Tá, Luiz, tá me convencendo a vir morar em Saltaré. Não venham pra Saltaré. Não tem nada pra fazer aqui. É uma cidade pequena, monótona. Não tem nada pra fazer em Saltaré. Fiquem aí, tranquilinhos, ó, tá? Assim, que o Brasil colocou em alguma coisa e ficou gigante. Se você pega mesmo empresas corruptas do Brasil, eu falo esse exemplo para as pessoas entenderem o quanto investimento faz diferença. A Odebrecht, o que ela tinha de diferente das outras construtoras do mundo? Investimento, não é? E aí o que ela fez? Ela conseguiu ter obra em 16 países. Cara, tudo corrupto, tudo errado. Não tô elogiando os métodos. Mas olha o tanto que deu certo. O quanto os caras conseguiram expandir, né? Geraram bilhões e bilhões e bilhões. Então, acho que tá faltando no Brasil uma pequena quantidade de dinheiro. Quanto que custou para fazer o Flow, por exemplo? Cara, perto do retorno que você gera de imposto hoje, compensa, é isso que eu tô falando. E tem caras com esse potencial. Acho que não tô falando pra gente copiar a China, copiar os Estados Unidos, etc. Acho que a gente precisa olhar hoje pra quem tem coragem de industrializar coisa no Brasil e oferecer grana pra esses caras, pra que eles sejam minimamente competitivos, porque eles não são. O cara tá com uma taxa de juros na China lá 3%, a taxa de juros nos Estados Unidos 4%, a gente 15%. Só que se você ficar com um pedaço do equity desse cara, se a gente usa o mercado de capitais de maneira inteligente, esse cara vende um pedaço... Lembrei do prefeito de Florianópolis. Né? Cadê? Vamos pegar aqui o prefeito de Florianópolis. Não, aqui não é pior. Aqui na bala que nós vamos receber vocês, tá? Já tô avisando, tá? Principalmente se vocês for comunistas e não quiser deixar eu ter piscina. Mas o prefeito de Florianópolis vai parecer um liberal. Cadê? Aqui, ó. Cara, inacreditável. Cara, esse país não é tão aqui. Todos os dias, centenas de pessoas chegam em Florianópolis por aqui. A nossa rodoviária. Para garantir um controle de quem chega, instalamos aqui um posto avançado da nossa assistência social. Se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá a passagem de volta.
Cara, esses caras estão pensando que eles são o quê, velho? Mano, o que tá acontecendo? Essa galera tá pensando que eles são o quê? Que o cara não pode transitar livremente dentro do país. Eu sequer acredito em barreiras imaginárias de um país pro outro. Ai, pra entrar em outro país tem que ter visto. Ah, puta que pariu. Pelo amor de Deus, dessa parte eu sou o maior ANCAP do mundo. Eu sou o maior ANCAP do mundo. Esse negócio de país com barreira. Né? Se eu cruzar essa barreira imaginária aqui que alguém traçou, por questões políticas você tá ilegal. Que legal, não existe imigrante ilegal, não existe sequer imigrante, pô. Para, cara. Agora, dentro do próprio país, vai ter controle migratório, então fudido. Cara, é um país. É como esse caso aqui. Nós recebemos em Florianópolis um senhor que... Ah, cagar no mato, rapaz. É brincadeira, cara. Brincadeira. Então, sabe? Dele da empresa é zero a taxa de juros, porque o cara vira dono de um pedaço do negócio, sabe? Tem esse caminho. Eu acho que dá pra fazer. É isso que eu tô falando. Não é impossível. Eu já convenci um monte de gente que dá. Se você perguntar hoje quem quer investir na UVP, porra, vai um monte de gente que quer. Então, a única coisa que eu preciso aprender é fazer as pessoas que confiam em mim confiarem em outros caras que têm o mesmo potencial. Tá cheio de cara com potencial no Brasil. Acho que é isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem. Tu que vai fazer a curadoria desses caras, mano? Cara, quem faz é o investidor, acho. Acho que eu posso apresentar os projetos, mas quem tem que clicar no botão é o investidor. Né? Acho que cada um tem que fazer análise de risco, etc. Mas a gente pode dar voz, porque eu tenho mídia também. Então eu posso chamar o cara no programa e falar, cara, apresenta aí seu projeto, se você conseguir captar, beleza, sabe? Acho que é isso. Acho que é esse o caminho que a gente quer fazer. Entendi. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Cara, se eu já não tivesse a minha investidora aqui, eu sinceramente eu iria com o Sardas. É um cara que eu confio. Eu confiaria meu dinheiro no Sardas, cara. Com toda certeza. Eu tenho um amigo muito querido, muito próximo meu, que investe com o Sardas. E ele conversamos junto essa semana, inclusive. E ele tava falando, falou, pô, cara, a UVP é muito foda. Eu falei, cara, eu pensei em ir pra lá, mas eu tô com uma outra aqui que é também de um grande amigo meu, cara que eu confio pra caramba, manja muito de mercado financeiro, manda muito. Mas eu iria no Sardas, cara. E assim, eu não sei se a UVP tem um mínimo de investimento, porque algumas consultorias têm, né, cara? Você tem que ter um mínimo já de dinheiro investido. Mas eu iria, cara. Ainda mais dessa ideia de longo prazo, de pensar futuro, sabe? De pensar futuro. Pô, o tempo vai passar de qualquer jeito. A UVP é 300 mil pra cima. Então aí não dá. Mas daí vocês conseguem fazer isso pelos aplicativos da XP mesmo. Acho que o Tesouro Direto também dá. A Nath Finanças me ensina a fazer muito isso, sabe? Mas é isso, cara. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito pra vocês. Pra muito fatalista, que acha que o mundo vai acabar, a péssima notícia não vai acabar, tá? Vai dar uma pioradinha no clima? Vai. Mas não vai acabar. E, estatisticamente falando, é aquilo que eu sempre falo, vocês viverão pelo menos até os 75 e, se pá, até os 80 anos. Até os 80 anos. Então, vocês têm pelo menos aí, milenada, uns 40 anos pela frente. 40 anos é muito tempo. Então, não dá pra ficar... Pô, não vou guardar, porque não adianta nada guardar 10, não adianta nada guardar 50. O maior arrependimento da minha vida, não, e eu também não gosto de ficar falando disso, de arrependimento, mas eu tive a oportunidade, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha um dinheiro que eu tinha ganho com a depressão, que eu poderia ter guardado aquele dinheiro, com toda certeza do mundo, não me faria falta, mas eu torei até o último centavo daquele dinheiro, e era um dinheiro considerável para a época. Eu posso até falar pra vocês, era 11 mil reais. 11 mil reais que eu tinha ganho com a depressão. Quando eu cheguei em São Paulo, deslumbrado, 2011, eu torei aquele dinheiro, cara. E de nada me adiantou, de nada me serviu, de nada me faria falta, nada faria diferença na minha vida, mas eu torei aquele dinheiro. Cara, se naquela época eu tivesse assim, falar, cara, pô, tô jovem ainda, que tal se eu começar agora a guardar uma grana? Que tal se eu pegasse dinheiro, sabe, tirar ele da minha mão, sabe? Não fiz. O que aconteceu? Eu levei 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Que foi 11 anos depois, 10 anos depois, que daí em 2021 eu consegui, pela primeira vez, ter um dinheiro. Aí quando eu peguei aquele dinheiro na minha mão, é aquela história que eu conto pra vocês. Quando veio aquela bolada na minha mão,
E aí foi bolada mesmo. Eu falei, eu não quero na minha conta. Tchau, vai pra outro lugar. Aí eu comecei a construir a casa. É isso, gente. Eu acho que R$10, R$5, R$50 não vai deixar ninguém milionário. Mas se você pode, cara. Eu sei que muitos aqui ouvem eu falar isso. Lá vem o Luigi com papo liberal. Cara, mas a realidade, ela cobra um preço muito alto. Vocês viverão, na média, estatisticamente falando, pelo menos uns 40 anos. É muito tempo pela frente. Se vocês fazem aqui, o longo prazo tem um poder inacreditável, cara. Mas é isso. Se quiser torar também, gastar, mete o pau.